Vídeo curto aqui no canal para tirar uma dúvida que surgiu no vídeo, onde eu falo de todas essas características aqui que vêm escritas na plaqueta do motor. Todas as informações aqui pertinentes a esse motor. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre cada uma delas. E surgiu uma dúvida aqui da possibilidade de alterar a frequência de alimentação do motor acima da frequência nominal. Aqui nós temos a frequência nominal de 60 Hz, só que através do inversor de frequência é possível aumentar a frequência e, consequentemente, aumentar também a velocidade do motor. A velocidade dele está aqui, né? 1780 RPM. Mas se aumentar a frequência, se eu dobrar a frequência, eu vou dobrar também aproximadamente a velocidade. Talvez o escorregamento acabe mudando. E tem um motivo também para que isso aqui mude, eu vou explicar durante esse vídeo, que é um motivo, talvez a parte mais importante aqui do vídeo, o porquê que não vai dobrar junto com a frequência. A frequência do estator, ela vai dobrar. Então, se eu aumentar a frequência de 60 para 120, por exemplo, a frequência do estator vai aumentar, mas a frequência do motor não vai acompanhar. A tendência, pelo menos, é que não acompanhe. Isso acaba vindo de encontro ao que eu falei em outro vídeo aqui do canal também, sobre economia de energia e sobre a eficiência do motor. Uma das dicas que eu dei para alguns casos é aumentar um pouco a velocidade do motor para aumentar também a carga do motor e fazer ele trabalhar num regime mais eficiente e, portanto, você vai acabar economizando energia. Lógico, economizar energia levando em consideração que se está rodando mais rápido vai produzir mais também, né? Dependendo do processo, se você consegue rodar mais rápido, um picador de madeira, por exemplo, você vai rodar mais rápido, ele vai, consequentemente, picar mais madeiras e aí, considerando esse trabalho realizado, você vai estar economizando energia, porque a eficiência do motor próximo à carga nominal é muito maior. Então, trabalhando a vazio, o motor trabalhando com pouca carga, ele vai ser menos eficiente, vai estar gastando menos energia, mas vai estar produzindo muito menos e, consequentemente, se você avaliar produção e custo de energia, você vai estar gastando mais com pouca carga. Então, uma das dicas que eu dou é aumentar um pouquinho a velocidade, quando é possível, lógico. E, enfim, vamos falar agora as inconveniências de aumentar a velocidade e o porquê de aumentar bastante a velocidade não ser possível. Você consegue aumentar um pouquinho, mas às vezes aumentar muito não vai ser possível. Vamos lá. Uma das limitações aqui do motor é a corrente, né? Você não pode exceder a corrente que o motor suporta, porque aí ele vai aquecer mais do que ele consegue dissipar de temperatura e, portanto, você vai ter problemas aí desse motor vir a queimar. Vai ter problemas no verniz, ele vai acabar queimando. Então, não dá para exceder essa corrente aqui. Lógico, tem as tolerâncias, tem o fator de serviço também. E nesse caso, onde está o fator de serviço? É 1,25, a 25% acima, é um fator de serviço bem generoso, né? Mas enfim, além desses limites aqui, você não pode exceder essa corrente por conta do calor, especialmente por conta do calor. Mas você tem outra limitação também no motor, que é a tensão. Você também não pode exceder a tensão, porque se fizer isso, pode acabar fechando um curto dentro desse motor. Nós temos uma camada fina de verniz que faz o isolamento, né? Então, não dá para exceder essa tensão também, porque você corre o risco de fechar um curto dentro do motor. Bom, talvez você não saiba, mas os indutores, o motor é basicamente várias bobinas, né? E as bobinas, elas têm um comportamento de aumentar a sua impedância à medida que se aumenta a frequência da alimentação dessas bobinas, e diminuir a impedância quando você diminui a frequência. Tanto é que em corrente contínua, se você alimentar uma bobina, vai ser praticamente um circuito fechado, né? Vai ser, bem dizer, um curto-circuito, porque a bobina só vai ter a resistência do cobre, ela não tem a reatância indutiva. Então, se você reduzir a velocidade de um inversor de frequência, automaticamente ele vai reduzir também a tensão, porque se você mantiver a tensão, vamos supor que o motor está trabalhando em 380, mas as bobinas elas vão estar em 220, sempre as bobinas recebem a menor tensão do motor, né? Então, as bobinas vão estar recebendo 220. Se você baixar a frequência e não reduzir a tensão também, essa corrente aqui vai aumentar, porque a impedância baixa, né? É o que acontece num circuito resistivo também, se você baixar a resistência do circuito, a corrente vai aumentar. Então, para manter a corrente dentro do patamar correto, o inversor, ele, ao baixar a frequência, ele baixa também a tensão. Esse é o natural, é isso que acontece. Esse é o normal. Bom, mas se você aumentar a frequência, vai aumentar a impedância, e aí a tensão que era de 220, para conseguir manter o mesmo nível de corrente e, portanto, o mesmo torque, o torque e a corrente eles estão relacionados, né? Então, para conseguir manter o torque, eu teria que aumentar a tensão para manter a corrente e, consequentemente, manter o torque. Como a frequência aumenta e a impedância aumenta como consequência, eu tenho que aumentar a tensão para manter a corrente. A corrente ela tenderia a cair. Então, qual que é o empecilho aqui? Eu não posso aumentar essa tensão. Eu não posso aumentar ela porque já é o limite de tensão que a bobina vai suportar. Se eu não posso aumentar a tensão
e eu aumento a impedância do circuito, como consequência de ter aumentado a frequência, a corrente começa a diminuir. Se a corrente diminui, diminui também o torque do motor, e aí que está o problema. Se você aumentar muito a frequência, vai diminuir muito a corrente, vai diminuir muito o torque também. Então você tem um limite para fazer isso. Um pouco você consegue aumentar, mas não tanto. Então a corrente, ela não, o que seria o mundo ideal aqui? Um motor com uma capacidade de isolação muito maior do que aquele realmente vai receber, para que você consiga aumentar ainda mais a tensão e, consequentemente, consiga manter a corrente também. Esse seria o ideal, mas na maioria dos motores não é o que você vai encontrar, né? Então você vai ter uma limitação para grandes aumentos de velocidade. Quais seriam outros possíveis problemas de se aumentar a velocidade? O restante do conjunto não acompanhar, a parte mecânica, né? O rolamento do motor precisa suportar, o maquinário que está acoplado nesse motor precisa suportar, então é preciso analisar esses componentes, ver se eles aceitam a velocidade. Nesse caso, a velocidade é 1780, né? Se eu dobrasse a frequência e eu conseguisse manter um mesmo escorregamento, eu dobraria também essa velocidade, né? Então, ia lá para 3.000 e tantos RPM. O rolamento vai aceitar? Provavelmente sim, né? O restante do maquinário vai? Daí talvez já não, daí tem que ver também se é possível dependendo da aplicação. Então, é essa a lição do vídeo de hoje. Você pode aumentar a frequência, isso é benéfico em alguns casos para aumentar a eficiência do motor e, portanto, você conseguir aproveitar a energia que ele está consumindo de uma maneira mais eficaz, para você produzir mais trabalho. É legal. Em alguns casos, você precisa aumentar a velocidade ou você tem benefícios, não, talvez não precisa, mas você tem benefícios aumentando a velocidade que não tem a ver com rendimento também. Talvez não tenha nada a ver com custo de energia, tenha a ver com algum ajuste. Talvez é uma furadeira, uma serra que, trabalhando com velocidades maiores, ela vai conseguir cortar algum material diferente. Então, dá sim para aumentar a velocidade, mas sabendo então que você pode ter esse problema com torque. O inversor de frequência tem uma série de artifícios aí para gestão de torque, especialmente no controle vetorial. Eu já falei sobre o que é controle vetorial, sobre o que é controle escalar também. Então, ele consegue gerenciar isso muito bem e corrigir algumas questões. Mas, falando aí de velocidades muito mais altas do que a velocidade nominal, você pode sim ter problemas relacionados ao torque do motor. Bom, então esse vídeo acaba por aqui. Eu vou deixar outros 3 vídeos aqui na tela, onde eu falo sobre todas as informações aqui da plaqueta do motor, onde eu falo sobre economia de energia e o rendimento dos motores, e também onde eu falo sobre controle escalar e controle vetorial nos inversores de frequência. Se você aprendeu alguma coisa, por favor, deixa o seu like e deixa um comentário também para me ajudar a divulgar aqui o canal. Para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando conteúdo técnico de qualidade.